direitinho aí? Como é que estamos? Vou tentar gravar hoje do meu consultório para ver se a gente consegue. Não sei como é que vai ser a internet. Tá tranquilo? Vamos ver aqui. Opa, agora aqui, que bom. Boa noite, vizinha. Estamos ouvindo bem, ansiosos para as suas dicas que serão de grande valia para nós. Ai, meu Deus, muito obrigada, Elis. Gratidão por estar aí assistindo e me dar um ok. Então eu já posso começar. Se a minha voz tá boa, se tá dando para ouvir aí direitinho, a gente vai começar então. Elis, você que está assistindo, me mandou um oi. Não tá travando? Dá para escutar direitinho? A imagem tá boa? Só me manda um ok aí que aí eu vou iniciar. Boa noite, Leivinha. Bem? Que legal. Pessoal, então vamos começar aqui a nossa live de hoje. Eu sou Edilane, sou fisioterapeuta do consultório Dana Amaral. Trabalho aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo olhar, né? Que a gente pode olhar para nossas crianças com um novo olhar. Que as doenças e os sintomas, eles nem sempre são algo da forma que a gente pensava, que remete só uma questão de doença, uma patologia, um sintoma físico, ou visceral, que seja uma dor de estômago, aí as crianças, uma dor de barriga, uma febre, não é só isso, tá, gente? Então, hoje nós vamos tentar ampliar um pouquinho esse olhar e convido a todos vocês que permaneçam comigo. Essa live, ela vai ir um pouco mais de uma hora, quem sabe, vamos ver como é que vai nosso andamento. A Elis está dizendo que tá bom. Que bom. Oi, Adriana, tudo bem? A Cleci, um grande abraço, Cleci. A Kelvin, né? Um grande abraço para vocês, meus pacientes aí, meus clientes aqui do consultório. Então, gente, vamos fazer um resumo bem breve aqui sobre a nossa live que a gente postou aí já faz uns 15 dias, né? Onde nós começamos com descrevendo aí um pouco mais sobre a questão do ser humano desde a formação embriológica. Deixa eu só desligar aqui. Desde a formação embriológica, que nós temos memórias, e essas memórias elas podem influenciar na nossa vida adulta. Muitos dos pacientes que a gente atende na clínica, quem já passou por uma sessão de microfisioterapia sabe muito bem que existem muitos traumas de infância que influenciam aí a nossa vida adulta. Então, para nós fazermos esse breve resumo, vamos falar iniciando sobre as memórias de pré-concepção, que é um período. Boa noite, Valdecir. O Ribas aí, boa noite, Josiane, Renato, Suzana, muito obrigada por estarem aqui. Então, gente, o período de pré-concepção é um período aí de 72 dias, mais ou menos, anterior à gestação, e que fica registrado muitas dessas informações na criança, e a gente consegue acessar essas memórias aí. Então, a partir do momento, os estudos trazem que não existe bebê surpresa. Às vezes eu falo em atendimentos aí, existe um mapa aí que trata
o bebê surpresa seria um bebê que não foi planejado, tá? Então, mas nós temos, dentro desse período de pré-concepção, tudo aquilo que se passa com os pais, e também como os pais se encontram, se eles se encontram num estado bom de saúde. Às vezes uma mãe que faz tratamento para depressão, uma mãe depressiva, um pai que está com sobrepeso. Então faz toda a diferença nós sermos concebidos com amor, com planejamento, faz toda a diferença para a nossa vida. E esse planejamento ele tem que ser pensado também na questão da saúde dos pais. Não é só na saúde da mãe, gente. Então, uma mãe precisa fazer um tratamento, não só pensando no pré-natal, que é fazer todos aqueles exames, mas também tratar das suas crenças, das suas memórias negativas que ela carrega aí, para que a gestação seja melhor e para que você venha a ter um filho mais saudável, não só fisicamente, como emocionalmente, tá? E a gente fala também da saúde do pai. Não é só a mãe que tem que ter uma saúde boa, é o pai. Basta a gente pensar, para que uma planta venha bem, não basta ter uma terra boa, não basta ter somente uma terra boa e adubada, mas tem que ter também uma semente boa, né? Então, pessoal, é claro que é importante cuidar sim da saúde emocional, física e, por que não dizer, espiritual também, tanto do pai como da mãe. Então faz a diferença. E essas informações elas vão contribuir para o processo não só da gestação, como da formação da criança. Me parece que a imagem está um pouco ruim. Me mandem aí se a imagem está travando um pouco, não sei se está ruim de assistir. A gente pode até encerrar e fazer num outro lugar para que fique melhor, tá? Pessoal, então, a partir do momento que os pais eles decidem ter um filho, nós temos que saber que essa criança ela vai receber os elementos tanto do pai como da mãe. E nós temos aí uma memória que é transgeracional. E nessa memória transgeracional, pessoal, vem toda uma informação também que é dos nossos avós, tá? Então, o que os nossos avós passaram, se eu tenho avós aí que sofrem de alguns problemas de saúde, não, eu sempre digo não só emocional, como físico, como sofrimentos que passaram, ambientes nocivos que eles vivenciaram, pode sim influenciar na saúde da criança. E a criança carregar isso e vir expressando, não só na fase inicial, no início da infância, como também na adolescência e na vida adulta. Então, às vezes a gente acessa informações de memórias de suicídio, por exemplo. Essa questão do suicídio, pessoal, nós podemos carregar memória de suicídio de um avô ou de um parentesco da nossa família que tenha cometido suicídio antes do nosso nascimento, é claro. Para a gente carregar essa informação, o acontecimento tem que ser antes do nosso nascimento, tá? E às vezes, se eu tenho uma avó que se suicidou, vamos dizer lá por 50 anos, e eu nasci depois desse acontecimento, eu posso carregar sim a memória desse suicídio, e quando eu chegar aos 50 anos, eu materializar isso, eu começar a ter pensamentos autodestrutivos e negativos, a ponto de me suicidar, querer me suicidar. Então, são memórias que eu quero que vocês saibam que isso é uma memória transgeracional, que a gente pode carregar. É por isso que alguns pacientes não respondem ao tratamento medicamentoso, tá? Porque é uma memória celular que é carregada aí e que atinge alguns tecidos
do corpo e pode estar ocasionando uma memória, um momento, né, de pensamentos autodestrutivos quando você atinge a idade em que a pessoa que você está carregando a informação cometeu suicídio. Quando você chega nessa idade, pode ser que você tenha esses pensamentos aí, tá? Então, eu digo que isso é quase que comum, não é tão raro assim encontrar essas memórias, e é muito importante tratar isso, principalmente na criança, tá? Grande abraço aí, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Juliana, querida. Juliana trouxe a Natália, né? A Kira, meu amor, beijo. Minha sobrinha. Tia Irene, de Chapecó. Silvete, um grande abraço. Espero que esteja bom aí, não sei como é que está a imagem, me parece que está travando. Pessoal, então essas são memórias transgeracionais e memórias de pré-concepção que eu falei. Agora vamos falar um pouquinho sobre a gestação. Uma gestação faz toda a diferença, sim, você ter uma gestação tranquila. Na outra live a gente falou sobre mães estressadas que acabam tendo um aumento do nível de cortisol na corrente sanguínea, e isso vai influenciar no ganho de peso do feto. Então, no período gestacional, pode ser que essa criança ela não tenha tanto ganho de peso por causa do aumento do cortisol que acontece na mãe e na criança. Então, se a mãe está gestando, vai acontecer na criança também. Então, é importante que essa criança, às vezes, ela nasce, uma mãe que foi muito estressada na gestação, essa criança ela pode nascer com alguns sintomas, às vezes um refluxo, cólica intestinal, que é muito comum. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Então, nos primeiros meses de vida, é natural que a criança materialize parte do que aconteceu durante a gestação, tá? Então, por isso que algumas crianças nascem e choram muito e muitas crianças são muito tranquilas. Gente, também é importante salientar que não significa, isso não é regra, nada na vida é regra, tá? A não ser regra de 3, regra de, né, lá nas exatas, mas na ciência não há uma regra para algo. Então, às vezes a gente vê uma mãe que foi super estressada, super nervosa, passou por situações muito complicadas e tem filhos super tranquilos, né? Às vezes essa criança só vai materializar o que se passou lá na adolescência ou lá na vida adulta, tá? Então, importante a gente saber isso. Oi, Kelly, tudo bem? Pessoal de Galvão, muito obrigada, gratidão por vocês estarem aqui. Tenho toda a família da Kelly aí, custódio do Marcelo, que vem, né? Vem para cá. Sou muito grata a vocês. Eliane, minha irmã querida, tudo bem? Boa noite, mana linda. Então, pessoal, quando a gente está nessa fase embrionária, eu quero que vocês entendam uma certa a importância de você ter essa gestação tranquila. O Dr. Hammer, na medicina germânica, ele explica que alguns conflitos que a gente passa na gestação, ele pode bloquear o desenvolvimento da criança, não só na questão motora, como algumas questões também emocionais aí. Por exemplo, às vezes a gente encontra uma criança que nasce com uma má formação, às vezes uma má formação muscular, a formação nasce sem um bracinho, entende? Então, eu quero que vocês entendam que isso, claro, existe uma patologia, é tratado como uma patologia, como uma questão de má formação, mas a gente tem que sempre se perguntar, nós, pelo menos da fisioterapia, que tratamos a função, a gente tem que sempre se perguntar,
o que é que estava se formando naquela fase, né, onde aconteceu aquele conflito. Se foi lá no 5º mês que aconteceu, eu tive um susto, eu sofri um acidente de carro e aconteceu algo lá com meu filho nasceu com problema motor, ou ele está com atraso para caminhar, não está conseguindo caminhar dentro do prazo que se considera normal, né? Então é importante a gente entender o que é que aconteceu na gestação quando esses músculos estavam em desenvolvimento. Porque nas primeiras semanas de vida intrauterina, que as primeiras semanas, gente, da gestação, já se forma o sistema nervoso, já se forma todos os tecidos, aí o endoderma, mesoderma, tudo se forma, que são aí o tecido nervoso, a pele, os músculos, os ossos. Nas primeiras semanas, com 1 mês e meio, já está tudo formado e depois disso tudo se desenvolve. Então, muitas vezes, quando está em desenvolvimento e a mãe sofre um trauma, acaba paralisando o desenvolvimento que estava ocorrendo naquele determinado tempo ali da gestação, tá? Então, é importante a gente considerar as questões ligadas ao útero, tá? Tudo bem, Zanaide? Estão assistindo aí? Tá bom? A imagem, tá tranquilo? Quero falar também sobre a hora do parto, gente, como é importante a gente se planejar, se você quer fazer parto ou se você quer fazer cesárea. É um dos conflitos das mulheres durante a gestação, a maioria diz assim, eu não quero nem pensar em ter cesárea, em ter parto, aliás. Eu tenho muito medo e aí essa informação acaba gerando uma informação negativa para o feto, né? Porque já é uma espera com muito medo. E é importante salientar essa questão da pandemia. Nós vamos ver muitas informações aí nessas crianças que estão sendo concebidas nesse momento de pandemia, que é um momento de muito medo, de muita insegurança, de algo que a gente sequer é um inimigo que a gente não conhece. Então, essas crianças que estão sendo concebidas nesse momento de pandemia, eles podem sim vir a apresentar algumas questões ligadas ao medo e à insegurança, tá? Quando a gente fala no parto, veja só, o parto, ele por muitos obstetras, eles preferem que a gente faça cesárea, claro. Mas o parto, com certeza, pensando nas questões fisiológicas, sempre será melhor. E pensando na imunidade da criança, sempre será melhor um parto normal do que uma cesárea. Existem alguns obstetras que já acabam passando uma gaze na região vaginal das mulheres que têm cesárea. Então, eles passam uma gaze na região vaginal e acabam esfregando no rostinho da criança para que ele entre em contato com essas bactérias, né? Que são importantes para a imunidade, a criança entrar em contato com essas bactérias aí da mãe na hora do parto. Então, mulheres que têm cesárea, acabam que essas crianças não têm esse primeiro contato. E isso acaba, de certo modo, não permitindo esse contato para imunidade vai ser muito eficiente, tá? E mais do que isso, gente, uma mulher, mesmo que ela faça cesárea, a importância, às vezes quando a gente vai para uma cesárea, e porque não teve dilatação suficiente, mas você teve as dores do parto, você entrou em trabalho de parto, a liberação hormonal já aconteceu, tá? Então, isso que é importante para a criança também, essa liberação hormonal que acontece, o que é a liberação de ocitocina,
que é o que vai produzir as contrações uterinas, e é chamada também do hormônio do amor, é conhecido, existem muitas pesquisas hoje falando da ocitocina, o hormônio do amor, hoje utilizada até, existem pesquisas que dizem que a ocitocina diminui o estresse, tá? Olha só que interessante, diminui o estresse, diminui a ansiedade. Então, as pessoas que entrarem em contato com esse hormônio, que também é um neurotransmissor que carrega, né, esse estado de bem-estar para muitas regiões do nosso corpo, só vai fazer o bem para essas crianças. Então, você entrar em trabalho de parto, sofrer de certo modo essas dores, acaba sendo benéfico aí pela liberação da ocitocina. Então, também a questão da ocitocina aí, o que eu quero ressaltar é o afeto, a formação do vínculo que acontece entre mãe e filho, e é a ocitocina que vai auxiliar na produção do leite, tá? Então, claro, existe outro hormônio importante que é a prolactina, mas ela depende muito da ocitocina. E esse hormônio do amor, ele é liberado com muito mais potência, vamos dizer assim, quando a mãe entra em contato pele a pele com essa criança. Então, gente, vamos pensar assim, uma criança que nasceu prematura, um dos melhores remédios para essa criança natural e que não tem custo é a mãe estar em contato pele com pele com esta criança. Isso está comprovado por estudos, o ganho de peso, a formação de vínculo, a criança se torna muito mais segura. Então, crianças inseguras, gente, crianças que choram muito quando nasce, aquelas crianças que não conseguem dormir muito bem, que ficam, sabe, criança chorona. Experimentem, mães, tirar a roupinha da criança depois do banho, coloca um roupão, você, mãe, coloca um roupão, tira o sutiã, mesmo que você teve o filhinho aí de parto, tira o teu, de cesárea, aliás, tira o teu sutiã e coloca o teu filho no teu peito e abraça com o roupão, faz aquele pacotinho de amor dentro do teu roupão ali, que esse contato pele com pele vai fazer com que você também produza a ocitocina e ele se sinta muito mais seguro. E isso automaticamente vai melhorar o sono dele. Porque imagine, a criança está acostumada dentro do útero, né? Protegido pela mãe, com o calor da mãe. E aí, quando ele sai do útero, ele acaba tendo, como um choque. Ele entra em contato com esse ambiente externo e com tudo que está ali nesse ambiente externo. Com toda a informação da família, dentro desse campo morfogenético, gente, que é o que dá a forma, é tudo que nos liga um ao outro, tá? Então, mesmo que, vamos dizer assim, você tente esconder algo, o pai está muito preocupado, está né, passando por um momento difícil na empresa, ou a mãe, no caso, vai estar afastada. Mas isso vai chegar até a criança de qualquer forma, tá? Por esse campo morfogenético, tá? Então é importante de também falar sobre isso aí, porque tem uma influência grande na saúde da criança. Esse contato, gente, vai fazer com que essa criança se forme uma criança muito mais segura e mais feliz. Crianças que receberam um toque afetivo, elas tendem a ser crianças muito mais felizes. Então, nesse momento de pandemia, não deixe, gente, jamais de abraçar os filhos de vocês, dar carinho, o toque, sentir, fazer com que eles sintam esse toque na pele, para que eles possam liberar ocitocina e não só cortisol em um índice elevado, porque isso que é do nosso próprio estresse,
é importante sim o toque. O vínculo afetivo, a gente tem aí alguns estudos de crianças que ficaram em UTIs neonatais e as enfermeiras foi feito um estudo onde as enfermeiras iam lá e faziam um carinho nas costinhas das crianças que estavam na UTI e em alguns não foi feito. E eles perceberam que as crianças que recebiam esse carinho, esse toque, eles ganhavam muito mais peso do que as crianças que não receberam esse carinho, tá? Até teve um outro estudo que foi feito com macaquinhos, né? Eles separaram os macaquinhos, retiraram das mães deles e colocaram num lugar onde eles tinham contato com uma macaquinha feita de arame, né? E uma feita de fantoche, de tecido. E os macaquinhos, eles tendem a escolher quem? Aquela do fantoche, aquela de tecido, porque isso dá uma sensação de acolhimento, uma sensação de afeto. Então, vocês imaginem no ser humano o quanto que isso é benéfico para o nosso cérebro emocional, o cérebro límbico, o quanto que interfere nas nossas funções fisiológicas, tá? A questão do pós-nascimento agora. Boa noite, Silvana, tudo bem? Boa noite, amiga linda. Cheguei um pouco atrasada, tinha atendimento. Que bom que você está aqui, Silvana. Então, o pós-nascimento aí, até os 9 meses, como eu falei, a criança ela tende a expressar muito do que ela viveu na vida intrauterina, tá? Eu quero falar aqui de um caso para vocês ter essa noção do quanto que reflete. Eu atendi uma criança que já tinha 2 anos, uns 2 anos, e essa criança não falava nem uma palavrinha, nem mamãe, nem papai, nada disso. E durante o atendimento foi acessada a informação, chegamos à vida intrauterina. Naquele mês que eu falei para a mãe disse que ela tinha um conflito no local de trabalho com uma pessoa e nesse mês ela estava descendo uma escada e ela sentiu um caminhar atrás dela e teve a sensação de que ela seria arremessada na escada abaixo, tá? Olha só, foi o mês que foi acessado relacionado à área da comunicação dessa criança. Ou seja, essa criança apresentava um distúrbio da fala por uma situação que a mãe, por um medo que a mãe passou lá na gestação, naquele mês que foi acessado na microfisioterapia. Então, para vocês verem o quanto que isso influencia sim na vida da criança. E aí não adianta a gente ficar, não mãe, aguarda que tem crianças que falam mais tarde mesmo, faz várias sessões de fonoaudiologia e não melhora. É porque há uma memória nessa criança que está impedindo essa área da comunicação, tá? As alterações do sono, então, a gente falou aí sobre as alterações do sono. Eu quero lembrar uma situação muito importante que altera o sono da criança, que é desliguem as Wi-Fi, desliguem internet, desliguem televisão, eletrodomésticos, tirem da tomada, tá, gente? Porque se a criança não chora, tudo bem. Mas uma criança que chora à noite e acorda demais, procurem desligar essas coisas. Por quê? Essas ondas eletromagnéticas acabam interferindo na polaridade do nosso cérebro, tá? Nas ondas cerebrais. E o cérebro da criança, ele não descansa. Ele não está acostumado com essas ondas eletromagnéticas. Então, existem pais que deixam os celulares do lado da cama e o berço é do lado. Retirem, gente. Isso não é bom nem para a criança, nem para nós. Então,
tem que retirar o celular do quarto. E o bom seria que desligassem a internet. A internet interfere muito nas ondas cerebrais da criança, tá? Uma outra situação que vale lembrar sobre dormir a criança, quando ela é amamentada no peito, muitas vezes a gente acaba deixando ali no quarto e muitas crianças passam de 2 anos e elas ainda dormem no quarto do pai e da mãe. Isso faz bem, por um lado, ele faz bem pelo vínculo afetivo, como a gente falou, quanto mais contato, melhor para essa criança. Vamos pensar por esse lado, é bom. Mas o que se faz nesse quarto é que tem que se pensar. Os pais, gente, jamais relações sexuais no quarto onde a criança está dormindo, por mais que ela é um bebê, não faz bem para a criança. O barulho, o cheiro, tudo isso fica gravado na memória inconsciente dessa criança, tá? Então não pensem que porque é um bebê, porque é uma criancinha e está ali do lado, ele não vai entender nada disso. Não se faz isso no quarto onde a criança está dormindo. Então, quanto antes a gente tirar a criança do nosso quarto, melhor. E enquanto não se tira, não é nesse quarto que se faz esse tipo de coisa, tá? Então, a gente troca de quarto. Isso é pra gente prevenir, tá? Pra gente não colocar essas memórias no inconsciente da criança. Até a fala, até o que se fala fica guardado nessa gavetinha aí do inconsciente da criança, tá? Crianças que nascem de parto, muitas crianças eu atendo muitas crianças aí com refluxo, que é comum, crianças com refluxo. E vamos falar sobre a causa mecânica, como eu trabalho com a osteopatia e a microfisioterapia. De primeiro momento, gente, eu trato com a micro. Por quê? Porque com a micro a gente consegue acessar as memórias que essa criança está trazendo com ela. Então, se for alguma questão ligada ao emocional, algo que a mãe passou na gestação, algo que ela vem herdando lá dos avós, a gente já consegue acessar e tratar isso, trazer isso para o consciente, e o corpo ele tende a se autorregular e isso vai desaparecer, a criança vai ficar muito mais tranquila. A questão do refluxo tende a se resolver. Não é de um dia para o outro, é óbvio que tem que esperar. Logo se inicia um processo de renovação celular que perdura aí por mais ou menos 21 dias. E posterior a isso, o corpo continua se autorregulando. Então, eu atendo primeiro com a micro, porque o tecido nervoso, ele se formou antes das vísceras. Então, nós temos que respeitar a formação embriológica. Se o meu tecido nervoso se formou antes, é aí que eu vou atender primeiro. Eu não vou atender soldado por soldado para depois chegar no capitão. Eu vou atender primeiro o capitão, que vai comandar os soldados. E automaticamente tudo tende a melhorar. Quando a gente muda o capitão, os soldados melhoram também. Então, é essa a teoria que a gente utiliza, que eu utilizo para quando eu atendo criança. Primeiro a micro, depois a osteopatia. Com a osteopatia, gente, o que se aborda? Crianças que têm refluxo, muitas vezes, se nasceu de parto, pode apresentar uma compressão das vértebras ou uma disfunção das primeiras vértebras cervicais que ficam na base do crânio. E aí, nessa base do crânio, tem um nervo muito importante que é o nervo vago. Esse nervo vago, ele está relacionado a todo o trato gastrointestinal, tá? Então, refluxo,
estômago, todos os órgãos da região abdominal, eles acabam sendo influenciados pelo nervo vago, porque é ele que inerva, é ele que é o do sistema nervoso parasimpático. Então é preciso controlar isso. E nós podemos ter também uma disfunção na região torácica aí, que é o comando simpático, que também inerva. Então, um coloca para funcionar, o outro coloca para descansar. Se está trabalhando demais, também é um problema. Se está trabalhando de menos, também é um problema. Então, a gente avalia essas questões, trabalha a liberação desse nervo vago e automaticamente melhora a função do estômago, do fígado, do diafragma, libera o diafragma, que é o que uma sustentação dessas vísceras abdominais, e aí a criança acaba melhorando do refluxo, tá? A cólica também tem uma relação com isso aí. Vamos partir agora, deixa eu ver aqui quem mais que entrou. Renata, tudo bem, Renata? E o medo das crianças pode ter a ver com tudo isso? O Pedro só dorme com a luz ligada. E a minha irmã dizendo verdade. Renata, a questão do medo pode estar relacionada com muitas coisas. O que é que deixa teu filho inseguro? O que deixa teu filho com medo, tá? Tem que prestar atenção nisso. Às vezes, gente, pode ser até uma coisa tão simples, que é o que a gente fala, que é o que eles assistem na televisão. A criança que se sente, às vezes, o Pedro já tem mais de 5 anos, né? Às vezes, na primeira infância aí, no início da infância dele, pode ser que tenha alguma memória que deixou essa criança muito insegura, com muito medo. Então, é importante a gente... não tem como dar um diagnóstico sem tocar, sem olhar, tá? Mas o medo, ele pode estar ligado a também questões de insegurança na família, tá? Eu também não vou falar muita coisa sobre isso, porque não é legal a gente expor, tá? Vamos ver. É que eu separei tanta coisa para falar aqui que eu vou ter que resumir, porque faltam 20 minutos aí para terminar. Eu separei, gente, as queixas principais que vêm para mim, e eu vou falar então um pouquinho sobre a mucosa nasal. Crianças que estão sempre com coriza, com gripe, sabe, os pais dizem assim, meu filho tem imunidade muito baixa. Então, tá sempre com uma coriza no nariz, ou uma tosse seca, uma tosse, parece, às vezes, até uma tosse carregada. Pessoal, coriza no nariz, o nariz, a mucosa do nariz, pela medicina germânica, ele está relacionado a algo que cheira mal. Então, quando eu sinto... Isso pode ser no sentido figurado, como no sentido real. Algo que cheira mal, no sentido figurado, eu sinto que tem alguma coisa que não está bem. Eu sinto algo de errado no meu local de trabalho. Eu acho que estão querendo me passar a perna. Eu acho que a minha esposa ou meu marido está querendo aprontar para mim. Eu tô com muito medo desse vírus. O medo exagerado que as mães carregam é algo que cheira mal. Então você sente o cheiro do perigo no ar. E esse cheiro de perigo no ar fragiliza a criança e fragiliza nós também. Então, coriza no nariz é algo resolvido. Então, já está num processo de resolução de algo que cheira mal. Tipo, ufa, passou, não era nada disso que eu estava pensando, graças a Deus. Então, isso tende a ir se resolvendo e fica aquela coriza no nariz, sempre aquele narizinho correndo.
Só que se você resolve e entra no trilho novamente, você acaba passando por toda a fase da doença de novo, a tosse, a inflamação e por último a coriza no nariz, tá? Então vejam só, crianças que vivem num ambiente inseguro, de pais que vivem prometendo que vão se separar, é uma criança que muitas está sempre com gripe, está sempre com coriza, mães que são desconfiadas, que a professora não trata bem, que lá na creche eu acho que não estão tratando bem o meu filho, sabe? Fica com aquela insegurança, com aquele medo de que alguém vai maltratar o teu filho, e aí o teu filho acaba sentindo esse algo que cheira mal, e aí adoece com mais frequência. Vamos falar agora dos brônquios, que se aproxima disso e é algo bem comum quando a criança vai na creche. Aí as mães dizem assim, não gosto de mandar na creche porque ele vai entra em contato com muitas bactérias e aí acaba adoecendo com mais frequência. Sempre doente. Nem sempre, gente. A maioria, até porque não são todas as crianças que ficam doentes, tá? Existem crianças que vão para a creche e não adoecem com frequência. Existem outras que logo dá uma bronquiolite. Primeiro, entrega teu filho com segurança. Diga tchau sem chorar. Eu sei que é uma situação, o teu filho já foi para a escola? Não, o meu não foi. Mas você entregar com segurança o teu filho faz com que ele também se sinta seguro. Por exemplo, filho, fica aí que tá tudo certo, aqui é a tua escola, a partir de agora você vai começar a ficar aqui, sabe? Deixa aquela criança segura, com frases positivas. Agora, se ele olha para você e você está em prantos de choro, ou se você está com aquele olhar assim de desconfiança para a professora, essa criança também vai entrar na escola com insegurança, com medo. E a questão dos brônquios, ele se fragiliza quando há uma perda de território, de espaço. Então, quando a criança vai para a creche, ele tem uma perda de território, de espaço. Ele acaba, gente, não sendo mais o centro das atenções. Lá ele vai ter que dividir a atenção com todo mundo. E aí ele acaba tendo esses conflitos. Acontece também crianças, às vezes quando vai para a creche, desenvolver uma alergia de pele, que remete às questões de separação, romper o meu contato com a mãe, perdi o meu contato com o pai, tá? Antes eu era grudadinha aqui e agora eu perdi o meu contato, tá? Então a pele representa a perda de contato e dependendo do lugar que está relacionado a uma situação diferente, tá? Tem que ver em que lugar que começou. Às vezes, a criança acordava de manhã e tomava mamar no colo da mãe, enquanto a mãe fazia um carinho na cabeça. E aí, no primeiro rompimento de contato que essa criança teve, ela desenvolve uma dermatite seborreica aí na região do cabelo, que é onde a mãe fazia aquele carinho. Então, ela foi para a escola de manhã e era de manhã que ela recebia esse carinho. Ela tende, não é todas que vão desenvolver, isso é situações que podem acontecer, tá? Então, ela tende a desenvolver algo começando por ali, que é onde ela perdeu aquele contato, tá? Vamos falar sobre as mucosas orais aí, a cavidade oral. Criança que desenvolve muita afta, feridas na boca, tem criança que tem muito isso, amidalite, inflamação aí nessa região. Primeiro, a afta na boca, ela está relacionada a uma questão de perder o contato pela boca. Então, quando a gente retira a chupeta da criança, a criança chupava bico e aí você tirou a chupeta. E aí ela começa a ter aftas na boca. Porque ela perdeu um contato prazeroso, que para ela era prazeroso. Então, romper esse contato com a boca, que é algo prazeroso, faz com que ela comece a ter afta na boca, por exemplo.
Uma outra questão, quando a gente obriga a criança a comer o que ela não quer. Isso também é uma situação que pode dar afta recorrente na boca das crianças. Por quê? Você obrigar uma criança a comer algo que ela não quer, tipo, você vai comer isso aqui sim, e taca na boca da criança. Ela come de forma obrigada, não é como um castigo, não é prazeroso para ela. Então, fazer algo pela boca que não é prazeroso também pode ser algo que vai te causar aftas, tá? Eu tô falando da criança, mas isso pode acontecer no adulto também, tá? Eu tô só fazendo algumas citações aí, que é comum na criança. Mucosa anal. Já atendi muitas crianças aqui que tem sangue nas fezes, ou fezes com sangue. Pessoal, a mucosa nasal, anal, perdão. A mucosa anal está relacionada a todas as questões. Para que serve o ânus? Para você eliminar as fezes, evacuar, você se livrar de algo. Então, a mucosa retal, o sangue aí nas fezes, ele está relacionado a uma resolução. Quando a gente resolve conflitos, de quando você não sabe, você tem um choque biológico da tua identidade. Eu não sei quem que eu sou nessa família, eu não sei qual que é o meu lugar. É quando a mãe fala uma coisa e o pai fala outra. A mãe diz que é para ir, o pai diz que não é para ir, tá? Então, ou os dois se combinam e falam a mesma coisa, ou a criança, de certo modo, também vai sofrer com isso, tá? E isso vai ter um fator que vai ocasionar uma reação biológica do corpo, que é a inflamação nessa região e sangramento. Não está, eu não estou dizendo que é só isso, tá, gente? Existem muitas outras questões que está ligado, mas geralmente isto é um componente que está junto, tá? Geralmente isso está junto também. Então, é claro, precisa de tratamento? Sim, precisa, mas precisa também tratar esse fator, senão vai voltar, senão vai entrar no trilho toda vez. Mesmo que você tome antibióticos, mesmo que você faça um tratamento, se você entrar nesse trilho de novo, vai acontecer novamente. Pais que são separados, gente, pais que são separados e o pai ensina o filho a dizer certas coisas para a mãe. E a mãe ensina o filho a dizer certas coisas para o pai e acaba tendo aquela briga e ficam discutindo e meio que disputando a criança ou que seja o adolescente, gente. Fragiliza o intestino dessa criança de um jeito. Causa um dano emocional para essa criança, um problema de identidade, da criança não saber quem ela é, tá? E isso não é só na vida da criança, é na vida adulta, é você entrar num trabalho e você está sempre se sentindo perdido, não sabe o que fazer, não sabe qual que é o teu lugar, chega num lugar, prefere sentar numa cadeirinha e ficar quietinho, entende? Porque você tem as tuas marcas lá da tua infância, da tua adolescência, causada por um dano que os teus próprios pais causaram, gente. E às vezes é por falta de conhecimento e às vezes não, às vezes é por, sabe, por crenças que vem trazendo junto. E, gente, isso é algo para a gente repensar. Não façam isso com os filhos de vocês. Não fiquem brigando, disputando a criança, porque são danos, muitos deles, que nem dá mais para corrigir, tá? Questão dos olhos. Os olhos, crianças que têm conjuntivite, inflamação, acorda sempre com... Sempre não, né, gente? Às vezes
Meu filho tem conjuntivite sempre no início do ano, sempre no final do ano, ele tem conjuntivite. Eu vou contar uma história para vocês, uma criança que eu atendi aqui, que ela tinha conjuntivite todo o início de janeiro. E quando eu tratei, a memória era da perda da avó, o falecimento da avó. Só que essa criança não existia ainda quando a avó faleceu, tá? Seria a mãe da mãe dela. Só que é um conflito de forma inconsciente. A mãe conflitava, mesmo não falando nada. A mãe acabava relembrando a situação e é um conflito que era marcado nesse início de janeiro, tinha essas marcas e essa criança desenvolvia uma conjuntivite todo início de janeiro, porque os olhos eles representam tudo aquilo. Quando eu entro em conflito com os olhos, quando eu perco o contato com algo que eu gostaria de ter próximo dos meus olhos, quando eu perco alguém vai embora, alguém vai para distante dos meus olhos, então eu não posso mais ver. Ou essa pessoa morreu, ou ela mudou de cidade, ou ela foi embora, e eu perdi esse contato visual com essa pessoa que eu amava. Ou então, quando eu vejo alguém que eu não queria ter visto. Quando eu vejo uma pessoa que eu não queria ter visto, eu também posso entrar em conflito. E isso desencadear uma conjuntivite, uma inflamação nessa região. Então, eu digo isso para minha ajudante aí que me ajuda nas atividades da casa, eu digo para ela, Sá, por favor, conjuntivite não passa. Ela sabe que eu digo isso. E ela já teve alguns casos de conjuntivite, ela diz, não olha para mim porque eu tô com conjuntivite. E eu digo, eu olho dentro dos teus olhos e eu sei que não vai passar. Não passa. Por quê? Porque é um conflito teu e só vai passar se eu olhar para os teus olhos convicta de que isso vai passar. Entendeu? Então, é porque a gente precisa compreender as reações biológicas do nosso corpo, tá? Conheço uma história. Aí, Eliane, conta a tua história. Descreve a tua história aí para me contar. É a minha história, né? Eu também tive conjuntivite, gente, depois que faleceu o meu irmão. Todo mês de janeiro, eu passava o mês inteiro com conjuntivite, com inflamação aí. E quando eu descobri, não bastou só eu descobrir, eu tive que contar para alguém. Eu contei para ela que eu tinha tomado consciência do que era a minha conjuntivite e que era a perda do meu irmão. E quando eu contei para ela, para minha irmã aí, nunca mais, simplesmente nunca mais me deu conjuntivite. Então veja só o quanto que nossas reações biológicas influenciam, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a febre. É polêmico a febre, gente, também. A febre. Oi, Gisele. Tudo bem, Gi? Que saudade. A febre das crianças. Gente, vamos falar aqui, febre. A gente aprendeu que febre, se você deixar ela passar de 39, a criança convulsiona e muitas mães morrem de medo que a criança convulsione. Não convulsiona. Se você já viu alguma criança convulsionar, se o teu filho já convulsionou, é porque você transmitiu o teu medo exagerado, de forma muito exagerada. E essa criança, ela tende a convulsionar porque ela se sente desprotegida, insegura. É como se ela olhasse para você e pensa, poxa, se a minha mãe está em pânico e o meu pai também, ela fica em dúvida sobre a existência dela, sobre a vida, e aí sim ela pode convulsionar. Mas se você conseguir, gente, se manter tranquilo,
e abordar essa criança de outra forma, a criança não vai convulsionar. A febre é uma reação biológica do nosso corpo de que algo não está bem, certo? Até aí todo mundo já sabia. Mas a elevação dessa temperatura do corpo é uma reação eficiente do corpo para que ele possa matar as bactérias e vírus que estejam se proliferando. Então, bactérias estão ali se proliferando, o corpo ele aumenta a temperatura, porque a maioria das bactérias elas são sensíveis a temperaturas mais altas. Então, o teu corpo, inteligentíssimo, aumenta a temperatura para que aconteça uma inibição dessa proliferação celular, dessa proliferação bacteriana, aliás. E o que a gente pode fazer para controlar? Então, quando você dá um antitérmico, quando você dá um remédio para baixar a febre dessa criança, você está indo contra a reação biológica do corpo da criança, tá? O corpo está tentando fazer algo para salvar e você vai lá e taca um medicamento para baixar a febre. Então, deixa que as bactérias se proliferem. Vamos lá, bactérias, o espaço é de vocês, podem se proliferar. Entende? Então, é importante também a gente manter essa febre, deixar essa febre um pouquinho alta. É claro que não vamos deixar passar de 39, né, gente? O indicado é que a gente possa deixar se você tiver como ir monitorando essa febre, você vai monitorando ela vai ter um momento em que ela vai se estabilizar. Quando você percebe que você verifica essa febre e ela estabilizou, aí sim é o momento de dar o medicamento, tá? Não estou aqui incentivando ninguém a segurar em casa a criança. Levem consultar, façam uma avaliação, até para avaliar o pulmão, avaliar os órgãos dessa criança, para ver o que é que está acontecendo. Mas é algo preventivo também, algo como você pode fazer, como você deve se portar diante da febre, tá? A gente pode colocar também uma bacia de água com gelo, pedras de gelo, e pedir para que a criança fique brincando com os dedinhos, com a mãozinha dentro da água, até que a febre se estabilize, gente. Então, se você vê que a febre está subindo, coloca a mãozinha dela, que na mãozinha, na nossa mão, existem terminações nervosas, muito importante, tá? E quando a gente mergulha essas terminações nervosas dos nossos dedos, das nossas mãos, no gelo, ele automaticamente o cérebro vai receber essa informação, e quem controla a temperatura do nosso corpo é o hipotálamo, e ele vai começar a estabilizar a febre sem que impeça o trabalho biológico da proliferação, né, de inibir essa proliferação bacteriana, tá? Então, é interessante, eu já fiz com o meu filho, já fiz com o meu sobrinho, né, Eliane? Com o Lorenzo, e dá certo, gente. É claro, se você tá aí morrendo de medo de fazer isso, não faça. É uma orientação, não faça. Se você tem muito medo, tá? Eu só tô passando aqui para que vocês compreendam a reação biológica do nosso corpo. Nós temos direito de saber isso, e eu acho que isso pode ajudar muitos pais, tá? Gente, já deu as 9 horas. Eu tenho mais algumas coisas aí, mais alguns assuntos que eu havia separado para falar para vocês. Se vocês me permitirem, posso até continuar, me estender aí um pouquinho mais. Quero mandar um abraço para Nilce Gambetta. Tudo bem, Nilce, querida? Deixa eu ver aqui. Edilane, de você com sua sabedoria. Muito obrigada, Nilce. Grande abraço para você. A Divanesa, a Silvana está presente. Divanesa, um grande abraço, pessoal de São Domingos, que são meus clientes aqui.
Excelente orientação, você é 1000. Beijos. Clarice Bianchi, minha irmã, verdade. Vão comentando, pessoal, porque isso dá um estímulo para nós. Vocês podem fazer pergunta aqui, o que for possível, com certeza eu vou responder o que estiver dentro do meu alcance, tá? Eu também separei aqui para falar um pouquinho a questão do sono, a gente já falou, mas eu separei também a questão do desenvolvimento psicológico, quanto que é importante a gente compreender esse desenvolvimento psicológico da criança. E aí pode ser que alguém assista e diga assim, mas isso é da psicologia, não é da fisioterapia. Sim, desenvolvimento psicológico da criança, é importante a gente saber. E como a gente trabalha na microfisioterapia e nós queremos saber cada vez mais na micro, e compreender essa criança que chega para nós, o que está acontecendo, o ambiente em que ela vive, né? Então, é importante a gente saber sobre o desenvolvimento psicológico da criança. E a primeira fase, a fase oral, que é até o primeiro aninho, essa fase oral é onde a criança coloca tudo na boca, gente. Então, tudo que ela achar, ela vai levar até a boca, porque o prazer dela é na boca. Então, tudo ela vai levar. A chupeta é o momento que, se você der o bico e querer tirar antes do primeiro aninho, vai ser mais difícil, porque ela está na fase psicológica, que é a fase da boca, levar na boca. Então, não tentem tirar o bico da criança no primeiro aninho. Eu sei que os fonoaudiólogos não gostam, né, que a criança chupe o bico e tal, mas não vou, eu aqui não vou falar sobre esses músculos aí da deglutição, né? A ideia, eu só quero dizer que o bico não se tira no primeiro aninho por essa questão oral, tá? Então, tudo se leva na boca. E é pela boca, gente, que se faz a dessensibilização das mãos e dos pés. Então, não fiquem dando tapinha nas mãos das crianças quando eles levam o pezinho na boca. Eles passam a língua na sola do pé, porque é com a boca que eles vão dessensibilizar, que é retirar aquela sensibilidade que tem na planta do pé, para que depois eles possam deixar esse pezinho preparado para fazer a marcha, para caminhar. Então, é a fase normal da criança passar a língua no pezinho e colocar a mãozinha na boca para dessensibilizar, para não sentir aquele arrepio quando toca em algum material que é um pouco mais áspero, tá? Crianças precisam andar de pé descalço. Pessoal, crianças precisam andar de pé descalço não só pela imunidade, mas também para a formação do arco plantar. Quando a gente forma esse arco plantar, não fica aquele pezinho chato. É claro que existe até a questão da morfologia, da formação desse pé. Às vezes a mãe tem o pé assim, então a criança acaba tendo o pé chato porque a família tem o pé chato. Mas enfim, deixar a criança de pé descalço vai melhorar muito a imunidade do teu filho. É uma criança que vai ficar muito menos doente. Acreditem, deixem as crianças de vocês se sujar, deixem elas andar de pé descalço. Às vezes as mães dizem assim, mas o meu filho tem problema respiratório. Sim, mas quando ele era bebê, talvez você cuidou demais. Não deixava ele entrar em contato com o piso frio, com a própria terra, né, gente? É importante deixar as crianças pisar. Nós pisávamos, né? Nós tomávamos banho de chuva e era cheio de saúde, tá? Então, isto é importante. Quando passar dessa fase oral, a criança passa pelo desenvolvimento psicológico da fase anal. Gente, o prazer é na região anal.
E não é esse prazer que a gente está pensando, mas conforme ele é abordado, ele pode desenvolver um prazer anal, sim, na vida adulta. Então, na fase anal, que acontece dos 2 aos 4 aninhos de idade, é a fase onde a criança, quando ela faz o cocô, é a fase que a gente tira a fralda, né? Eu sei que tem mães que tiram a fralda muito antes. Então, a criança começa a controlar os seus esfínteres, começa a controlar para não fazer mais cocô nas calças, né? E é nessa fase, é difícil educar, porque eles percebem, quando a criança faz o cocô lá e ele enxerga que aquilo ali saiu deles, é como se ele olhasse e dissesse assim, puxa, se isso aqui sai de dentro de mim, se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo fazer muito mais coisas. Se isso aqui sai de dentro de mim, eu consigo fazer tantas outras coisas. E aí aparecem as artes, a criança começa a te enfrentar, a irritabilidade, se torna às vezes agressiva, egocêntrica, quer tudo para ela, não quer dividir. E aí entra, eu diria que essa é uma das coisas mais difíceis de educar. Porque conforme, se você repreender demais, você acaba atrapalhando esse desenvolvimento psicológico. Você torna essa criança insegura, com muito medo, tá? Então, dizer assim, você fez cocô nas calças de novo, você vai apanhar. Às vezes a gente age assim, porque a gente já falou várias vezes, a criança continua fazendo aquilo. Então, gente, para vocês verem que essa fase anal é a fase da formação dos valores, da ética. É quando a criança ela começa a ter discernimento do que é certo e do que é errado, tá? Então, de 2 a 4 anos é a formação da personalidade. É como ela vai se formar e é nessa fase que a gente tem que ser certeiro na educação. É nessa fase que a gente define o adolescente, o adulto que você vai ser, tá? Então, não só nessa fase, mas essa é uma fase importantíssima, tá? Para eles compreender que tem alguém que é superior a eles, que eles precisam obedecer, e que não é essa obediência não tem que ser por medo. Tipo, se você não fizer isso, você vai apanhar. Eu vou te encher de palmada. Sabe? Essa forma é educar a criança não por respeito. Ele vai te obedecer por medo. E isso vai influenciar na vida dele, tá? Então, eu até estava lendo no livro da educação positiva, né? Quando você educa de forma mais positiva, que você tem que oferecer escolhas. A criança, ela tem que passar por escolhas. Você diz assim, filho, olha, outro dia eu usei filho, se você querer comer esse chocolate, você pode comer. Só que a mamãe vai pegar a tua bicicleta e eu vou esconder. Ou eu vou jogar a tua bicicleta lá fora. Você vai ficar sem a bicicleta. Claro, gente, jogar a bicicleta fora, né? Mas assim, é como se ele pensasse, puxa, para mim comer meu chocolate, que ele já tinha comido um. Ai. Tive que ser.